Boa noite. Boa noite. Divulgadas novas gravações do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, delator da Lava Jato. Em uma delas, Renan Calheiros, presidente do Senado, orienta a defesa de Delcídio do Amaral e chama o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, de mau caráter. Os tradicionais tapetes do feriado de Corpus Christi voltam a ocupar e a colorir as ruas de Santana do Parnaíba, na Grande São Paulo. Milhares de evangélicos se reúnem desde a manhã de hoje na zona norte da capital para mais uma marcha para Jesus. Marinha italiana divulga vídeo de naufrágio na costa da Líbia com mais de 500 migrantes a bordo. Edifício Copão, dos símbolos da cidade de São Paulo, completa 50 anos. Muitos católicos passaram a madrugada enfeitando as ruas de várias cidades com tapetes coloridos para o feriado de Corpus Christi. No centro histórico de Santana do Parnaíba, na Grande São Paulo, dezenas deles foram montados perto da igreja matriz. A Eucaristia em cores, símbolos e desenhos. Tudo feito à mão com serragem, flores e pó de café. Os 60 tapetes foram estendidos por mais de 800 metros nas ruas do centro histórico de Santana de Parnaíba. Esse ano, cerca de 1.100 pessoas participaram da preparação. A maioria já com alguma experiência, inclusive os mais jovens. É uma delícia, né? A gente reúne a família, um ajuda o outro aqui. É uma obra aqui, né? Na verdade, todo mundo se une para fazer um bem maior. É a sua primeira vez aqui? Não, eu faço mais de 4 anos seguidos. Por quê? Porque eu amo fazer. Rogério vem à festa há mais de 20 anos. Para ele, a celebração tem grande importância por envolver as novas gerações. Vai chegar uma hora que a gente não tem mais como fazer por causa da idade, então incentiva eles para estar ocupando o lugar da gente futuramente aí. Os tapetes são montados pelos próprios moradores aqui de Santana de Parnaíba, uma tradição que dura há mais de 50 anos. A cada ocasião eles se reúnem com amigos e até desconhecidos para dar vida a desenhos feitos por um artista que hoje completa 15 anos de participação. Nós discutimos um tema, em cima esse ano nós estamos trabalhando a misericórdia de Deus, então nós achamos um tema e em cima desse tema nós desenvolvemos esses tapetes. Em São Paulo, o calçadão da Praça da Sé recebeu os tapetes de Corpus Christi pelo segundo ano. Foram 40 metros de desenhos feitos com mais de 1,5 toneladas de sal. Cerca de 40 fiéis ajudaram no trabalho. A equipe varou essa madrugada para preparar tudo. Para o catolicismo, o Corpus Christi celebra a instituição da Eucaristia, que seria o corpo de Jesus Cristo dado aos fiéis como alimento na forma de hóstia, que nada mais é do que pão. A celebração tem missa, procissão e adoração ao Santíssimo Sacramento. Para o padre da Igreja de Santana de Parnaíba, a Eucaristia também pode ser o caminho para os fiéis diante das dificuldades pelas quais o país está passando. Que Deus ilumine aí, né? Deus ilumine a realidade do Brasil, as pessoas estão à frente, né? Sem violência, sem partidarismo, mas que de fato o povo possa viver o amor de Deus, né? Que as pessoas possam ter emprego, saúde, que é vida, né? Jesus Cristo, ele vem para trazer vida. E milhares de evangélicos se reúnem desde cedo na região do Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, para mais uma marcha para Jesus. Essa é a 24ª edição do evento organizado pela Igreja Renascer em Cristo. Desde as 10 da manhã, dezenas de artistas ocupam o palco na Praça Heróis da FEB e 10 trios elétricos se revezam ao longo das avenidas Tiradentes e Santos Dumont. O encontro vai até às 9h30 da noite. A organização da Marcha para Jesus espera superar os 340 mil participantes no ano passado, segundo a Polícia Militar. A Sabesp ainda faz concertos no local do rompimento de uma adutora numa rua de Pinheiros. Cerca de 10 mil pessoas ficaram sem água. Um prédio foi alagado e os moradores sofrem com os prejuízos. A cratera ainda está lá na rua João Moura, em Pinheiros. O buraco enorme se abriu com o rompimento da tubulação da Sabesp. Equipes da empresa trabalham para resolver o problema desde ontem de madrugada. A rua alagou, virou um rio, totalmente um rio.
O vazamento afetou 13 bairros de São Paulo e deixou mais de 10 mil pessoas sem água. Mas o maior prejuízo mesmo ficou para os moradores desse prédio aqui, onde a garagem ficou alagada. Essa é a marca da água, mais de 1,60 m, isso em poucos minutos. E tudo que estava aqui ficou debaixo d'água. 11 carros, 2 motos, várias bicicletas e também eletrodomésticos aqui do condomínio. Mas não só, também os 2 elevadores deixaram de funcionar com água pela metade. O Rodrigo foi um dos que perderam o automóvel. Na parte de dentro, só tem lama e objetos perdidos. Óculos, documentos, CDs. E ficar a pé não é o único transtorno, não. Eu moro com minha esposa e minha filha pequena, de 3 anos de idade. Então foi subir dessa escada com criança no colo de 3 a 4 vezes por dia. Então, estamos muito cansados. Acho que todos os moradores. Está um transtorno grande de locomoção e, né, de conforto mesmo, né, de ter esse barulho diariamente na porta. A Sabesp diz que vai indenizar os atingidos pelo acidente, mas a preocupação dos moradores é o tempo que esse processo vai levar. Por baixo, estou falando da questão do elevador, são R$50 mil, mais as bombas de água do prédio. Muita gente não foi trabalhar, muita gente está alugando automóveis, tudo isso é um custo, né? Eu conversei com o engenheiro responsável da Sabesp, ele disse que o procedimento da Sabesp não é pagar para fazer o serviço, e sim ressarcir o que foi gasto. Então você vê, presume-se o quê? Que nós vamos ter que fazer o serviço para que eles nos paguem. Por ironia, o condomínio alagado leva o nome de Rio. São 12 andares, 48 apartamentos e o receio geral de que o problema se repita. Afinal, essa é a segunda vez na semana que as equipes da Sabesp foram chamadas para consertar esse vazamento. Ficaram aqui das 10 da manhã da terça-feira até as 3 da madrugada da quarta-feira. E quando foi por volta desse horário, eles foram embora. Entregaram a obra aí e foram embora, né? Por volta das 6 da manhã, todo mundo aqui no prédio, na rua, na verdade, escutou um grande estrondo, né? E aí cedeu-se o asfalto e houve o rompimento da adutora. Numa nota, a Sabesp informou que às 4 da tarde de hoje foi concluída uma parte do serviço e que o fornecimento de água já foi normalizado, mas que o trabalho todo só vai terminar mesmo por volta das 10 da noite. A empresa reafirmou que vai ressarcir os prejuízos depois de vistoriar os locais atingidos. Novas gravações do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, delator da Lava Jato, foram divulgadas hoje pela TV Globo. Uma delas mostra o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, orientando a defesa do então senador Delcídio do Amaral. Delcídio teve o mandato de senador cassado no dia 10 de maio. Na conversa gravada em 24 de fevereiro, Renan orienta uma pessoa identificada como Vanderberg, representante de Delcídio do Amaral, sobre como fazer a defesa dele. Na época, o processo de Delcídio ainda estava no Conselho de Ética e Renan não sabia que Delcídio já era delator da Lava Jato. Na gravação, Renan afirma que é preciso que o presidente do Conselho, senador João Alberto Souza, também do PMDB, peça diligências para não parecer que a investigação estivesse parada. E sugere que Delcídio faça uma carta mostrando humildade e que já pagou o preço pelo que fez. No dia 10 de março, Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro, propõe que os políticos do PMDB se aproximem do ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. O ex-presidente e ex-senador José Sarney cita o nome do ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça, César Asfor Rocha, que, segundo ele, teria muita proximidade com Teori. Sarney afirma que vai conversar com Rocha. Em gravação, no dia 11 de março, Renan e Sarney citam que outra tentativa de aproximação de Teori pode ser por meio do advogado Eduardo Ferrão, que, segundo eles, também é amigo do ministro. No mesmo dia, em conversa com Renan, Machado critica o procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Ele chama Janot de mau caráter e Renan concorda. Numa gravação com José Sarney, sobre o acordo de delação premiada dos executivos da Odebrecht, o ex-presidente cita uma tentativa de barrar a operação. Sarney afirma que a delação de Marcelo Odebrecht livraria o ex-presidente Lula, mas implicaria a então presidente Dilma, já que ela teria tratado diretamente sobre o pagamento do marqueteiro do PT, João Santana. A assessoria de Sarney diz que enquanto ele não tiver acesso às gravações, não vai se manifestar.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, diz que não tomou qualquer iniciativa para dificultar o andamento da Operação Lava Jato, até porque ela é intocável. Sobre o ex-senador Delcídio do Amaral, Renan afirma que acelerou o processo de cassação e que o processo do ex-petista não ficou parado no Conselho de Ética. A defesa de Delcídio diz que desconhece a gravação, mas considera que Renan manipulou o processo de cassação do ex-senador. A defesa de Sérgio Machado reafirmou que não pode se manifestar porque os autos são sigilosos. A defesa da presidente afastada Dilma Rousseff diz que ela jamais pediu qualquer tipo de favor que afrontasse a moralidade pública. O ministro aposentado César Rocha disse que Teori é um ministro sério, com quem tem boa relação, mas que o tem visto pouco, principalmente depois da Operação Lava Jato. Não foi possível contato com o advogado Eduardo Ferrão. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann e Pinto. Você está vendo esse rolo todo aí? E é bom lembrar que todo esse xingamento de um político com o outro é tudo verdadeiro. Todos eles são aquilo mesmo. Agora, eu quero chamar a atenção para duas coisas, né? A primeira coisa é que quando o Sérgio Machado e o Renan Calheiros chamam Teori Zavascki de mau caráter, o grande beneficiado dessa afirmação é o Teori Zavascki. Os grandes prejudicados, os que fizeram esse mau juízo de valor. O mesmo raciocínio vale para a Operação Lava Jato. Quanto mais políticos se reunir para derrotar, para interromper, para extinguir a República de Curitiba, mais forte a República de Curitiba fica. Eu até comparo, agora que aparece um grande complô multipartidário, que incluíam, não esqueça, o ex-presidente, o presidente da República, o presidente do Senado, o extinto ministro do Planejamento, etc. Quanto mais esse lobby, essa gangue se torna enorme, como é, quase completa, fechando ali todo o poder político no auge de Brasília, mais se considera os agentes federais de Curitiba, os procuradores da República, também no Paraná, e o juiz Sérgio Moro, intocáveis. Intocáveis foi uma palavra muito usada por causa de uma série de cinema e depois de televisão, enfocando o trabalho do agente do FBI, Eliot Ness, no combate às gangues na época da Lei Seca em Chicago, nos anos 30. Então, isso aí é a realização daquela lição que o Tancredo Neves dava, mas que parece que nem o neto dele aprendeu, porque está muito enrolado nesse caso aí, o Aécio, né? O doutor Tancredo dizia, e eu ouvi o doutor Tancredo dizer isso várias vezes, inclusive na presença do neto do Aécio, que a esperteza é um animal que quando cresce muito engole o dono. É o que está acontecendo com os nossos políticos. Agora, eu não concordo com essa coisa de dizer que isso desgasta a democracia. Não é verdade. Isso tudo está fortalecendo a democracia. Pode desgastar a economia. Hoje nós tivemos uma notícia terrível de 1.800.000 desempregados nos últimos 12 meses, terminando em abril, e mais, 34% dos jovens não conseguem trabalhar. Diante de uma notícia dessa, ficamos sabendo que a economia está muito debilitada, a política está muito confusa, está em crise. Agora, a democracia não. A democracia não depende do fortalecimento da imagem, do prestígio dos políticos. Esqueça isso, isso é impossível. A democracia de verdade, ela depende da rigidez, da robustez, do fortalecimento das instituições impessoais da democracia. E é isso que está acontecendo com a Operação Lava Jato, com o Ministério Público Federal, o Supremo, mais ou menos, porque os ministros, alguns, como o Teori Zavascki, são bem citados ao serem xingados, mas ainda há muita divisão e, sobretudo, muita impunidade quando se trata de foro privilegiado dos próprios políticos, né? Bom, temos ainda aí um resto de feriadão para gozar, relaxe bastante. Terça-feira nos encontraremos direto ao assunto, de volta aqui, em Té.
O presidente em exercício, Michel Temer, foi passar o feriado de Corpus Christi no interior de São Paulo com a família. A assessoria de imprensa dele informou que Temer não tem compromissos oficiais ao longo do feriado prolongado. A cidade em que ele está não foi informada. Um dos símbolos da cidade de São Paulo está completando 50 anos. Construído no coração da metrópole, o edifício Copan abriga 5.000 moradores nos 35 andares. Uma população maior que muitas cidades brasileiras. As curvas de um marco da paisagem paulistana, por um bom tempo, vão ficar envolvidas pela tela da reforma. Trocar as pastilhas de 46 mil metros quadrados de fachada não deve ser trabalho fácil, mas nem de longe lembra o que foi erguer o Copan. O arquiteto Carlos Lemos acompanhou a obra, iniciada na década de 1950 e que se arrastou por 18 anos. Ele considera que a maior estrutura de concreto armado do país foi praticamente feita à mão. O concreto para preencher as formas, subia de carrinho de mão até o 30º andar. Idealizado por Oscar Niemeyer, o ambicioso plano para o Copan incluía um teatro e um hotel jamais construídos. O projeto foi tão modificado que o famoso arquiteto costumava dizer que do Copan só fez o esboço, que nunca entrou e quando passava por perto desviava o caminho. Ele renegou, entre aspas, a produção dele paulistana, porque todos os edifícios tiveram problemas. O síndico conta que só em 2007, quando completou 100 anos, Niemeyer estendeu a mão para o Copan. Ele pediu o tombamento das obras dele, dos projetos e obras dele, todas públicas, com exceção do Copan. Aí ele fez as pazes conosco. 35 andares, 20 elevadores, 1.160 apartamentos de tamanhos variados, 5.000 moradores. Para que essa cidade funcione bem, o edifício tem mais de uma centena de funcionários. Gente que trabalha na limpeza, nas portarias e também nas oficinas de elétrica, de mecânica e na marcenaria, que fazem serviços só para o condomínio. O Copan tem também um número de CEP só para ele e um funcionário que só cuida da correspondência. Cerca de 3.000 cartas que chegam todo dia. Aqui são 20 apartamentos, né? Só nesse corredor? Só nesse corredor. Dinarte vive num quarto e sala com a mulher Libe, todo original, do revestimento às louças do banheiro. A vista do 28º andar, para ele, é só um dos privilégios de morar no Copan. O outro é a diversidade. Aqui tem todos os tipos de pessoas, de gente, de todas as categorias, religião, profissão. O populoso edifício passou por momentos de decadência nos anos de 1970, quando chegou a ser chamado de cortiço vertical. Com a revitalização do centro na década de 1990, o Copan começou a atrair a classe média, interessada na excelente localização. Foi quando Marisa veio para cá. O apartamento dela, de 200 metros quadrados, é um dos maiores. Para mim é maravilhoso. Eu não troco por nada, nada, nada. E hoje muita gente pôde aproveitar o feriado, ao ar livre. Fez um lindo dia de sol na capital paulista. À tarde, a máxima chegou aos 24 graus. Bom, a tendência é mudança com a chegada de áreas de instabilidade vindas do sul do Brasil. Vamos ver em detalhes essa previsão para todo o país e também o estado de São Paulo com Fernanda Azevedo. A chuva que passa pela região sul do país avança em direção ao sudeste e centro-oeste. O tempo muda em boa parte dessas regiões. Pode chover forte no oeste do Paraná e no sul do Mato Grosso do Sul. Nas outras áreas, assim como nas regiões mais ao norte do país, faz sol de manhã e pode chover à tarde. Ainda assim, uma grande massa de ar seco cobre boa parte da área mais central do país. O sol está garantido em toda essa área amarela, que pega o norte de Minas Gerais, passando por todo o interior do Nordeste, norte do Mato Grosso e o sul do Amazonas. Em Manaus, a máxima faz 32 graus, até 37 em Palmas e 29 em Salvador.
No estado de São Paulo, o ar seco também perde força no sul e oeste do estado. O dia fica nublado e pode chover a qualquer hora. Nas outras áreas, tempo mais aberto e pancadas isoladas à noite. Em Marília, a temperatura varia de 15 a 25 graus. Em Ribeirão Preto, pode fazer até 29 graus. No litoral, a máxima será de 25 graus em Caraguatatuba e em Santos. Na Grande São Paulo, a nebulosidade aumenta à tarde e são previstas pancadas à noite. Aqui na capital, a previsão para os próximos dias é de sol com muitas nuvens e possibilidade de chuva no fim do dia. Amanhã, máxima de 23, mínima de 15 graus. No sábado, temperatura amena, varia de 15 a 22 graus. No domingo, a chance de chuva à tarde aumenta. A temperatura sobe um pouco e chega aos 24 graus. Milhares de trabalhadores estão em busca de uma oportunidade de trabalho no mercado formal na região metropolitana de São Paulo. Em tempos de crise, o currículo virou um importante documento para enfrentar o desemprego. O currículo ele é um cartão de visitas. Lá se vai mais um currículo entregue. A Amanda procura uma vaga de auxiliar de loja, mas ela anda bem desanimada. Eu sempre passo aqui, os caras perguntam, né, da que área que a gente está procurando. E a gente fala, eles falam para deixar, que vai estar entrando em contato, mas nunca entra. Rogério também está na luta, busca uma vaga de auxiliar de limpeza. O problema é que o currículo dele nem sempre se encaixa no que as empresas procuram. As vagas a gente acha, mas muitos querem 1 ano, quer segundo grau, essas coisas, então é coisa que a gente não tem, é meio complicado. Gente. Aqui na Rua Barão de Itapetininga, no centro, o movimento de pessoas procurando uma ocupação cresceu muito nos últimos meses, tanto de gente que já tem um currículo, quanto de quem ainda não tem o documento. As pessoas que divulgam as vagas acham que passam por aqui até 2.000 pessoas todos os dias. Com o currículo já está difícil, sem currículo pior ainda, fica difícil, porque nem todas as agências têm as fichas para dar para as pessoas preencher. O Centro de Apoio ao Trabalhador na região da Luz oferece de graça o serviço de elaboração do currículo, mesmo para vagas de menor qualificação. Mesmo diarista, dona de casa, é interessante ter um currículo sim. Tinha uma barraca na esquina, era vendedor, eu vou colocar no meu currículo sim. O Brian pegou um modelo de currículo da internet, mas há 6 meses o emprego de vendedor não saiu do papel. Você conhecer alguém que conhece alguém que tem alguma coisa, alguma empresa, algum comércio, é mais fácil. E para quem não quer depender só da indicação, vale a pena ficar atento às dicas dos recrutadores. Vou tentar resumir ele, se eu não conseguir em uma página, eu coloco em 2 páginas. Cuidado com o erro de português, não preciso colocar foto. Líderes do G7 iniciaram hoje as reuniões da cúpula no Japão. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, voltou a criticar os testes nucleares e apontou preocupação dos membros do grupo em relação ao pré-candidato americano, Donald Trump. O encontro, formado pelas 7 economias mais industrializadas do mundo, reúne na cidade de Ishima lideranças do Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Canadá, Estados Unidos e Japão. Durante as reuniões, os presidentes debaterão a questão dos refugiados na Europa, terrorismo, a queda do preço do petróleo, a possibilidade de uma recessão global e sobre a realização de testes nucleares. Obama voltou a apontar o programa nuclear da Coreia do Norte como sendo uma ameaça a médio prazo e uma grande preocupação para a comunidade internacional. Obama declarou ainda que os líderes internacionais reunidos no G7 estão aturdidos com o pré-candidato Donald Trump. Obama afirmou que eles estão incertos se devem levar a sério os pronunciamentos do magnata e que muitas das propostas apresentadas por ele mostram ignorância a respeito de assuntos internacionais. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Ele fala sobre as eleições americanas. Eu trago uma notícia preocupante. O republicano Donald Trump teria um tiquinho a mais de votos que a democrata Hillary Clinton. A vantagem dele é apenas de 0,2%. Há um mês, a vantagem de Hillary era de 10 pontos. É bem verdade que a eleição
numa eleição direta que elege o presidente americano, é o colégio eleitoral. E dentro dele a vantagem da candidata democrata ainda é de alguns pontinhos. Mas precisamos nos perguntar o que aconteceu nesse tipo de eleição. Não funciona apenas a relação direta do eleitor com o candidato. É preciso que exista uma intermediação das lideranças regionais. São os deputados, são os governadores, e Trump começou sozinho na campanha do Partido Republicano. E o partido não foi atrás dele. Mas com o passar das semanas ele virou a única alternativa e só então as lideranças dos distritos e dos estados acabaram aderindo a ele. Tentaram imaginar a imagem que ele tinha, mas Trump continua a ser um conservador preconceituoso, um homem de pouca sofisticação em economia e em política externa. Ele é um perigo para os Estados Unidos, que com ele voltariam a se isolar do resto do mundo. O mercado tomaria conta de políticas que hoje são feitas pela diplomacia. Vejam que isso é muito importante. A grande lição histórica da política externa americana, a partir da segunda metade do século XX, consistiu em colocar o mercado debaixo do controle da Casa Branca e do Departamento de Estado. Só por isso que uma vitória de Hillary seria importante. Mas as eleições americanas acontecem apenas em novembro. E até lá, Donald Trump ainda terá muitos problemas. E aqui vai um exemplo. Ele não está recebendo as doações que esperava dos financiadores tradicionais do Partido Republicano. Terá menos dinheiro para publicidade na televisão. Nos Estados Unidos não existe essa história de horário eleitoral gratuito. Mas vamos esperar para ver como é que fica. É assim que o mundo gira. Boa noite. Centenas de estudantes e professores de universidades públicas protestam na Venezuela contra a crise orçamentária na educação. Cerca de 500 alunos da Universidade Central da Venezuela, a principal do país, tentaram ir até o Ministério da Educação, Ciência e Tecnologia, mas foram impedidos pela polícia. Eles protestavam pelo pagamento do salário dos professores e bolsas de estudo, além de outras reivindicações, como a abertura de um restaurante universitário. Ontem, a oposição a Nicolás Maduro, liderada pelo ex-candidato à presidência Henrique Capriles, organizou mais uma manifestação para pressionar pela realização de um referendo que tire Maduro do poder. O país enfrenta uma grave crise econômica, com desabastecimento, cortes de energia elétrica e água. A população sente falta até de produtos essenciais. A polícia investiga a denúncia de uma jovem de 16 anos que afirma ter sido estuprada por pelo menos 30 homens numa comunidade da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Hoje, ela passou por exames de corpo de delito no Instituto Médico Legal no centro do Rio e foi levada para o Hospital Souza Guiar, onde tomou medicamentos para evitar a contaminação por doenças sexualmente transmissíveis. Segundo a polícia, 2 homens que postaram imagens da adolescente nua e desacordada numa cama foram identificados, mas não tiveram os nomes divulgados para não atrapalhar a investigação. Junto com as imagens, vários comentários agressivos indicam o estupro e ainda brincam com a situação. O crime teria acontecido no último sábado. Em depoimento à polícia, ao qual a revista Veja teve acesso, a jovem disse que foi se encontrar no sábado à noite com um rapaz com quem se relacionava há 3 anos e que eles estavam a sós. Depois, só lembra quando acordou, no domingo, numa casa com 33 homens armados e que estava dopada e nua. Uma pessoa foi ao Ministério Público do Rio de Janeiro e fez uma denúncia anônima à ouvidoria. Ela levou um vídeo postado no Twitter sobre o caso e fez prints das redes sociais que relatam o ocorrido. Além disso, 800 denúncias chegaram à ouvidoria e o caso está tendo grande repercussão nas redes sociais. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o presidente interino Michel Temer, do PMDB, preste esclarecimentos em 5 dias sobre a reforma administrativa que fez no governo. Essa decisão parte de uma ação apresentada no dia 23 pelo PDT, que questionou a mudança de projetos e a anulação de atos da presidente afastada Dilma Rousseff, do PT. O PDT pediu uma liminar para suspender as mudanças sob o argumento de que o afastamento de Dilma é temporário e que Temer não poderia mudar o programa de governo da presidente afastada. A reforma inclui a fusão e a extinção de ministérios e também a alteração da política externa. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o impacto político das gravações que revelam intenção de barrar a Lava Jato.
Entrevista o deputado federal Miguel Haddad, vice-presidente do PSDB no estado de São Paulo e ex-prefeito da cidade paulista de Jundiaí. Miguel Haddad foi prefeito por 3 vezes em Jundiaí. Obrigada por estar conosco. Bom, eu começo perguntando, esse ano o senhor vai ser candidato a prefeito? É um prazer, primeiro, estar aqui com vocês. Não serei candidato a prefeito. O partido vai definir, naturalmente, os próximos dias, mas nós temos bons nomes em Jundiaí, outros nomes que podem concorrer aí e fazer um bom governo. Quer dizer, o senhor prossegue, então, na Câmara Federal? Essa é a tendência, que eu continue como deputado. A notícia que o Jornal da Gazeta acabou de dar sobre a ação do PDT e o pedido do ministro Barroso para que Temer dê explicações das mudanças administrativas, atos, inclusive, da da presidente afastada, Dilma Rousseff. A indagação o senhor acredita que Michel Temer possa ter problemas em relação à composição de ministério, à demissão de tanta gente que está sendo exonerada, ou, na interinidade, ele tem plenos poderes para esses atos administrativos todos? Pessoalmente, a minha compreensão é de que ele tem plenos poderes. Não faz o menor sentido imaginar que alguém possa permanecer por até 180 dias e não ter autonomia em relação a atos e a nomeações. Até porque o quadro do país é um quadro muito grave, gravíssimo. Nós temos aí quase que 12 milhões de pessoas desempregadas. Esse quadrimestre, 378 mil brasileiros perderam seus empregos. Então, há uma necessidade de uma ação imediata por parte do presidente Michel Temer para que busque e tente resgatar a economia e melhorar o desenvolvimento do país como um todo. Bom, deputado, a saída de Romero Jucá em função daquelas gravações trouxe uma apreensão no sentido de que possa haver um comprometimento na hora da votação definitiva sobre o impeachment no Senado. O senhor acredita que, com Romero Jucá fora do Ministério, possa haver ressentimentos por parte dele e, com isso, menos vigor na luta para a conquista de votos, e aí a oposição ficar mais forte para a reversão daquela votação que admitiu o impeachment no Senado? Nós tivemos, nessa última terça-feira, uma votação das metas fiscais do governo federal. Que não foi fácil, né? Não foi fácil. Foram quase que 16 horas de sessão. A sessão terminou em torno de 4h30 da manhã e o senador Romero Jucá estava presente, participou da sessão e ajudou para que o projeto fosse aprovado. Então, só essa amostragem ela deixa muito claro que há uma aproximação, há uma relação institucional, mas há uma relação, sim, do Senado com o presidente da República, com o Executivo e do senador Romero Jucá. Não acredito em mudanças em função das denúncias, em função do afastamento do senador. Bom, e o senhor tem medo de ser gravado? Eu imagino que o político agora está em pânico, né? Você está conversando com um aliado, uma pessoa com quem que você tem uma relação pessoal. O caso de Renan Calheiros, ele que indicou o Machado para Transpetro. O que é isso? O senhor tem medo de repente, estar conversando ali muito à vontade com alguém e aquela pessoa estar colhendo provas contra o senhor para uma eventual delação premiada? Existe esse clima entre vocês? Tem que ter preocupação quem comete delito, quem conversa sobre temas que, na verdade, não são republicanos, né? Quem fala sobre esses temas, naturalmente, tem que ter esse tipo de preocupação, né? Então, só se preocupa com isso quem, de fato, busca alguma outra alternativa que não pode ser aí, não pode se trazer à tona, né? Então, eu, sinceramente, não tenho esse tipo de preocupação. Que falo pode ser gravado, pode ser grampeado, não me preocupa. Mas e o PSDB em relação à gravação em que se fala do Aécio Neves? Ele já foi citado em outras delações premiadas. Existe aí uma situação delicada. E Aécio Neves pode vir a ser
o próximo alvo da Lava Jato? A política, a arena, né, política era muito interessante. Tenta-se colocar todo mundo no fundo do poço. Essa é a realidade. Toda vez que alguém... Quando se fala tenta, quem tenta? Quem normalmente já se encontra nessa situação. Nesse caso, o PT. O PT hoje tem um quadro muito grave, muito difícil, e tenta trazer todos para o mesmo nível. Mas esse Sérgio Machado não tem nada a ver com o PT, ele estava ali defendendo a vida dele, né? Mas eu digo isso em função, inclusive, de outras denúncias que surgiram. O que nós, quando apoiamos o presidente Michel Temer, nós não condicionamos o nosso apoio a nenhum ministério, a nenhum cargo. O que nós propusemos ao presidente Michel Temer foram 15 pontos e o primeiro ponto foi a manutenção da Operação Lava Jato, né? Os investimentos necessários junto à Polícia Federal, ao Ministério Público, à Justiça Federal. Então, esse é um ponto que o PSDB defende. Bom, vocês defenderam, vocês pleitearam, colocaram ali entre aquelas 15 moções que foram apresentadas. E Temer, ele foi peremptório no sentido de que não há hipótese de mexer com a Lava Jato ou foi evasivo? Não, Temer acolheu todas as questões e a Operação Lava Jato é um tema em que o presidente, tanto o presidente Michel Temer quanto o presidente Aécio Neves, que foi quem apresentou a proposta, houve uma convergência em relação a isso. Em relação ao senador, as denúncias, nós somos que é o presidente do seu partido, presidente do partido, nós somos absolutamente favoráveis a que se apure, né? Se houver qualquer coisa, qualquer improbidade, qualquer delito, que se apure e se responsabilize. Mas todas as informações são no sentido contrário, de que não há consistência em relação a essas denúncias. Bom, o senhor foi nomeado integrante da Comissão das Relações Exteriores e de Defesa da Câmara Federal. E chamou a atenção o novo ministro das Relações Exteriores, José Serra, na atitude que tomou em relação a chefes de Estado de países que se mostraram contra ou mesmo apreensivos com esse processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff e instituições internacionais também, como a Unasul. Nós vimos críticas muito duras de que era um golpe e que aqui estava havendo ruptura da democracia. Serra acertou, dando aquela dura resposta que deu a esses países? É questão de soberania. Serra acertou 100%. As medidas que o Serra adotou logo de início são corretas. O mundo compreende que não houve golpe. Essa é uma narrativa do PT. Não há golpe. Está dentro da Constituição, prevê o impeachment. E, aliás, o PT foi quem mais pediu, foi quem mais entrou com recursos em relação a pedidos de impeachment. É um especialista... De outros presidentes. De outros presidentes. É um especialista, né? Mas ele não consegue conviver com a derrota. Essa é a verdade. O PT, depois de 13 anos, se acostumou com o poder e tem dificuldades hoje de conviver, né, fora do poder, fora dessas benesses, sem as vantagens que dentro do poder Mas a ele pergunta foi usufruía. essa, Serra acertou endurecendo com esses países? Serra acertou, a medida está correta e tomou a medida logo no início, que deixou claro que veio. A última pergunta, em que a Comissão de Relações Exteriores da Câmara Federal pode, de fato, contribuir para um avanço nas relações internacionais do Brasil? Primeiro é importante um alinhamento. E eu até solicitei para integrar a comissão, exatamente porque o senador Serra assumiu o ministério. Então, primeiro esse alinhamento, Câmara Federal e o Ministério. O alinhamento é essencial. Em segundo lugar, medidas, principalmente no estímulo ao comércio exterior. É essencial que nós possamos abrir novas Mas uma frentes. mudança de perfil daquilo que vinha sendo desenvolvido tanto pelo presidente Lula como pela presidente Dilma, uma abertura maior ou um foco, como preferencialmente Lula fazia numa questão mais regional, de América Latina, de um fortalecimento nessas relações internacionais? A política do governo do PT se mostrou desastrosa. Nós precisamos mudar o foco, precisamos abrir mais o mercado,
Nós precisamos ter uma aliança maior com o mercado americano, com os Estados Unidos e com a Europa. Durante esses últimos 13 anos se fez uma opção equivocada de se trabalhar com o Mercosul e com alguns países da África, né? O que se mostrou absolutamente equivocado. E eu agradeço muito a sua entrevista. Muito obrigada, deputado. Uma boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Gamberini. Inaugurado há um mês, o Parque Municipal Chácara do Jockey já virou ponto de encontro dos moradores da Zona Oeste de São Paulo. Equivalente aos parques da Aclimação e Buenos Aires juntos, o local é uma reivindicação antiga dos moradores da região. Um enorme gramado para jogar futebol, fazer ginástica, brincar com as crianças, com os cachorros. Ao redor, a antiga pista dos cavalos agora serve para andar de bicicleta, para caminhar. É de graça, está aí a seu dispor, é muito bacana, socializa. São Paulo precisa disso, né? E a gente é muito concreto, prédio, né? E precisa de áreas de lazer, áreas verdes, da natureza. Onde eram as cocheiras, agora é lugar para exposições e outras atividades culturais. Tem quadra e um circuito de pistas de skate. Flávio vem de Carapicuíba só para treinar aqui. É uma das melhores pistas que a gente tem hoje em São Paulo, né? É um parque público e inaugurou há pouco tempo, né? É uma pista excelente, excelente. Tanto é que a gente não consegue pegar ela vazia, né? Tá sempre cheia. Depois de mais de 10 anos de luta, os moradores da região conseguiram fazer com que a antiga chácara do Jockey Club, na Vila Sônia, virasse um parque público, em vez de um condomínio de prédios. Com essa estrutura aqui ficou muito boa. Inclusive a gente faz ginástica de segunda, quarta e sexta, então tá ótimo. Para reformar o que já tinha e construir as quadras e os outros equipamentos, a prefeitura gastou 20 milhões de reais, mas não precisou desembolsar nenhuma quantia em dinheiro para desapropriar a área. É que o Jockey tinha uma dívida antiga de IPTU de 133 milhões de reais, que acabou compensando a indenização. O parque, que está funcionando há um mês, ainda não está totalmente pronto. E quem frequenta encontrou alguns problemas. Está faltando mais brinquedo para as crianças, assim, playground. E também está faltando, sabe o quê? Uma churrasqueira. Fazer um churrasquinho? É. Mas o que falta? Banheiros, bancos, lixeiras, uma série de coisas assim que são necessárias pelo fluxo de pessoas que passa aqui. Nos caminhos, o chão de barro batido também não tem se mostrado adequado para quem quer caminhar. Como está em obras, eu não sei se eles vão pavimentar essa parte, né? Então precisa verificar isso. A prefeitura diz que está estudando uma alternativa para melhorar o piso. O padre Darcy, que faz parte do movimento Parque Chácara do Jockey, diz que apesar dos ajustes necessários, o parque vem sendo feito em parceria com a comunidade. Nesse cinturão de pessoas mais pobres, aonde eles têm o lazer? Eles estão aqui, esse espaço é deles para conviver com todo mundo. Não importa se mora na favela ou se mora num prédio, isso não importa, o importante é que estamos convivendo. E você vai ver a seguir os gols do Brasileirão. E mais uma tragédia com migrantes na Europa. A Marinha Italiana divulga um vídeo de um naufrágio na costa da Líbia com mais de 500 migrantes a bordo. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. De hoje a domingo, São Paulo recebe o maior encontro do Brasil sobre mobilidade em bicicleta. A Bike Repórter Renata Falzoni foi conferir as atividades do Piscicultura 2016. O feriado prolongado tem invasão das magrelas na capital paulista. De hoje até domingo, quase uma centena de atividades agitam o centro da cidade com o Piscicultura 2016, o maior encontro nacional sobre mobilidade em bicicleta e cicloativismo. Além de palestras e rodas de debate com especialistas, a programação do festival também conta com mostras de filmes, shows, atividades culturais e campeonatos esportivos, abordando a bicicleta em todas as vertentes. Hoje aqui vai ter um pisciculturinha, é isso? Pisciculturinha é para criança, infantil. Piscicultura vem consolidar
uma mudança de paradigma importante que São Paulo e o Brasil estão passando, de repensar todo o modelo de mobilidade, de uso e ocupação do solo, dos impactos que a mobilidade em geral tem. A bicicleta está no centro da pauta da cidade. Organizados pela sociedade civil, os eventos do Piscicultura acontecem aqui na Praça das Artes, na Praça Ramos de Azevedo e na Galeria Olido. A entrada é gratuita. E vamos agora às notícias do esporte com Anita Pasques e Estela Gontijo. Anitta, e nesta quarta começou a terceira rodada, do Campeonato Brasileiro. É isso aí. Boa noite, Estela. Boa noite. São Paulo, Palmeiras, Santos jogaram ontem à noite e o Corinthians entrou em campo hoje às 11 horas da manhã. Vamos aos gols. No Couto Pereira, o São Paulo visitou o Coritiba e viu o time paranaense abrir o placar com o Alan Santos, aproveitando o escanteio cobrado por Juan. 1-0. O empate do tricolor veio neste chute forte de Rogério, que havia acabado de entrar no jogo 4 minutos antes. E ficou assim, Coritiba 1, São Paulo também 1. No Allianz Parque, o Palmeiras venceu o Fluminense com gols de Vitor Hugo aos 12 do segundo tempo e de Alexandro na sequência. Domingo, o Palmeiras tem clássico com o São Paulo no Morumbi. No Orlando Scarpelli, o Figueirense recebeu o Santos e marcou o primeiro com Rafa Moura batendo na saída de Vanderlei. De pênalti, Vitor Bueno deixou tudo igual no finzinho do primeiro tempo. Em outro pênalti, Joel deslocou o goleiro e virou o placar. 2-1 Santos. Mas nos acréscimos da partida, Hermel pegou de primeira e garantiu o empate ao Figueirense. Final 2-2. Hoje, às 11 horas da manhã, o Corinthians recebeu a Ponte Preta na Arena Itaquera e venceu por 3-0 com gols de Cadu aos 14 do primeiro tempo, Bruno Henrique aos 21 e de Guilherme aos 34 minutos do segundo tempo. E mais 4 partidas movimentaram a rodada de ontem do Brasileirão. Destaque para o Santa Cruz, que goleou o Cruzeiro da Estela lá no Arruda e segue na liderança isolada da competição com 7 pontos. Veja os gols. Jogando em Juiz de Fora, o Botafogo conseguiu a primeira vitória no Brasileirão. Contra o Atlético Paranaense, Ribamar fez 1-0. No segundo tempo, Vinícius marcou para o Furacão e deixou tudo igual. Mas Neilton resolveu a parada a favor do time carioca e ficou nisso, 2-1 Bota. Em Volta Redonda, o Flamengo recebeu a Chapecoense e abriu o placar com o garoto Felipe Viseu. A comemoração durou pouco. De pênalti, Bruno Rangel empatou a partida. Já na etapa final, Ioran fez um belo gol de falta e virou o placar. Só que aos 50 minutos, um pênalti salvou o Flamengo da derrota. Alan Patrick não desperdiçou e garantiu a igualdade, 2-2. Gol só no segundo tempo para América Mineiro e Vitória. O Coelho saiu na frente com Vitor Rangel, 1-0. Mas a 6 minutos do fim, Chiesa apareceu para decretar o empate no Independência, 1-1. E o Santa Cruz é realmente a sensação do futebol brasileiro neste primeiro semestre. Diante do Cruzeiro, Grafite de pênalti fez 1-0. Numa linda cobrança de falta, o uruguaio De Arrascaeta deixou tudo igual. Depois disso, só deu Santa. Grafite marcou mais um, o 6º dele em 3 jogos no Brasileirão. O terceiro veio com Arthur, que cabeceou firme para o gol de Fábio. Já no finalzinho, Keno arrancou pela esquerda, marcou o 4º e fechou a goleada. Santa Cruz 4, Cruzeiro 1, fora o baile. Mais 2 partidas fecham essa terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Internacional e Sport se enfrentaram no Beira-Rio mais cedo e aos 12 do segundo tempo, o Andrigo marcou o único gol da partida para o Internacional. Logo mais agora, às 9 horas da noite, o Atlético Mineiro enfrenta o Grêmio lá em Minas, fechando essa rodada aí, então, Falando Estela. de Minas Gerais, eu não sei se o Cruzeiro está tão ruim ou se o Santa Cruz é a sensação mesmo do campeonato. O Santa é a sensação do ano, por enquanto, a gente pode dizer, porque já foi campeão da Copa do Nordeste, já foi campeão pernambucano, então agora está liderando a tabela do Campeonato Brasileiro, que está só no começo, mas enfim, já tem o artilheiro, que é o Grafite, como a gente já falou. Aliás, o nome do Grafite é bom falar, né? É Edinaldo, ele tem 37 anos e já passou pelo Wolfsburg da Alemanha, ele não é pouco conhecido não, já jogou na França, já passou pelo São Paulo, já jogou nos Emirados Árabes, Goiás, Grêmio, enfim, é o cara aí até agora a ser batido. E é o artilheiro, então tem 6 pontos e o Santa Cruz
tá fazendo bonito. Vamos ver se, quem sabe, né? Em tempos de Leicester aí no campeonato inglês e também do Leicester no campeonato inglês sacando, e do né? Audax, exatamente, no campeonato paulista, quem sabe, né? A gente não tem uma surpresa aí no campeonato brasileiro também. Quem sabe? E o Muricy, né? O Muricy Ramalho não é mais técnico do Flamengo, foi opção do próprio treinador deixar o comando do rubro-negro. Na semana passada ele foi internado por conta de uma arritmia cardíaca e para tratar do problema de saúde, ele resolveu rescindir contrato com o clube carioca. O anúncio da saída do Muricy foi feito agora à tarde pelo presidente Eduardo Bandeira de Mello em entrevista coletiva. Para o confronto do próximo fim de semana contra a Ponte Preta, Zé Ricardo, treinador da equipe sub-20, é quem assume interinamente o comando do Flamengo. O nome favorito para substituir o Muricy Ramalho é Abel Braga, mas hoje, no início da tarde, cerca de 70 torcedores fizeram um protesto em frente à sede do clube e questionaram o nome de Abel Braga, que também não seria unanimidade entre os diretores do clube. Estela. E o assunto agora é a seleção brasileira, que segue se preparando para o último amistoso antes da estreia na Copa América, no dia 4 de junho, contra o Equador. Pois é, o amistoso será nesse domingo contra o Panamá, nos Estados Unidos. Vamos às notícias. Sem Neymar, que vai disputar os Jogos Olímpicos, a seleção brasileira vai fazendo os últimos ajustes para a disputa da Copa América Centenário, que acontecerá entre os dias 3 e 26 de junho nos Estados Unidos. Será possível ver uma prévia do que Dunga está preparando para a competição neste domingo, quando o Brasil encara o Panamá em jogo amistoso. Com a ausência do principal craque brasileiro da atualidade, caberá a Lucas Lima a responsabilidade de vestir a camisa 10. Muito feliz, para mim é uma honra, principalmente sendo meio campo, todo mundo sonha de jogar com a 10, ainda mais sendo da seleção brasileira, para mim é um privilégio, então me sinto muito honrado de estar podendo vestir a 10. E, como eu falei, espero corresponder à altura, como todos os jogadores que já passaram e vestir a 10, que fizeram a diferença dentro da seleção. Outra ausência importante na seleção de Dunga é a do atacante Ricardo Oliveira, cortado por lesão. Sem o artilheiro do Santos, o treinador ainda não definiu se vai atuar com o centroavante de ofício ou com o chamado falso 9. Lucas Lima está pronto para qualquer uma das possibilidades. Particularmente, estou acostumado a jogar das duas maneiras, tanto com centroavante, tanto sem. No Santos já jogamos assim, com o Gabriel também, de centroavante, que ele tem característica de estar saindo mais. Então, para mim, eu tenho muita facilidade com os dois jeitos, não vai mudar muito não o meu jeito de jogar. Pode mudar um pouquinho a postura da equipe, isso sim, mas acho que no que eu posso apresentar não vai mudar muita coisa não. E se a opção for pelo centroavante de ofício, como os últimos treinos apontaram, Jonas já está à disposição de Dunga. Artilheiro do Campeonato Português na atual temporada, jogando pelo Benfica, o matador chegou com muita fome de bola. Feliz, né, por estar aqui, né, por estar sendo convocado para essa competição. Uma competição importante, única, né, centenária, então estou muito feliz. Já estou treinando forte para estar bem e chegar bem para essa competição. Eu me apresento com as condições perfeitas para servir a seleção brasileira, para dar um grande nível à seleção brasileira. Eu acredito que aqui a gente precisa do melhor de cada um e é o que venho disposto a fazer. Parece que o Daniel Alves se recuperou. Nossa, numa velocidade da luz, viu? Não entendi essa. Tava com uma dor no pé, disse que nos últimos 6 meses ele vinha se recuperando e pum, chegou na seleção brasileira, de repente ele melhorou. Mas ó, se o Daniel Alves parece estar recuperado, os meias Rafinha do Barcelona e o Douglas Costa do Bayern de Munique reclamaram de dores musculares e nos últimos dias não treinaram, estão em observação pelo departamento médico. Então vamos aguardar, quem sabe eles não melhoram assim também, né? Vamos ver. Vamos esperar, então. Obrigada, Anitta. Uma boa noite para você. É com você, Gamberini. A Marinha Italiana divulgou um vídeo de um naufrágio na costa da Líbia com mais de 500 migrantes a bordo. O acidente foi ontem e ao menos 7 pessoas morreram.
De acordo com informações oficiais, ao todo 562 pessoas foram resgatadas. Pela manhã, serviços de vigilância da Marinha detectaram uma embarcação que navegava com instabilidade e excesso de pessoas. Poucas horas depois, o barco acabou virando. O navio Bética se aproximou imediatamente e lançou coletes salva-vidas às pessoas que caíram na água, enquanto reforços chegavam para socorrer o restante dos migrantes. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Conheça uma doceria em estilo colonial com Hoje Tem. Logo mais, 10h30 da noite. Jornal da Gazeta.